Saudação a todos, quem vos fala é Lucas Nogueira, do canal Andar no Espírito. Estamos aqui para mais um vídeo e mais um tema. O tema de hoje é o nascimento de Jesus. Quer saber como isso aconteceu? Vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, para tratarmos desse tema, precisamos recorrer a um texto das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. Mateus, capítulo 2, dos versos 1 ao 12, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, o rei Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. O texto nos diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia. Belém fica a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, sendo ali também o mesmo lugar onde surgiu o rei Davi, o ancestral mais conhecido de Jesus. É digno de nota que o nome Belém significa casa do pão, e foi dali que o pão da vida surgiu ao mundo. O texto também nos diz que magos vieram do Oriente para Jerusalém. O termo magos naquela época era sinônimo de sábios ou eruditos estrangeiros que estudavam os astros dos céus, assim como escritos antigos. Não sabemos ao certo de onde esses magos vieram. Alguns apontam que eles vieram da Pérsia antiga, mas o mais provável é que eles vieram da Babilônia. Quando o profeta Daniel contou e interpretou o sonho de Nabucodonosor, Daniel não apenas poupou a sua própria vida, mas também a vida de todos os magos que conviviam com ele. Por isso, o rei Nabucodonosor nomeou Daniel como o grande líder dos magos da Babilônia. Sendo assim, é bem possível que os magos tenham se interessado pela expectativa messiânica de Daniel e que essa expectativa tenha passado de geração em geração, até chegar na geração dos magos, na época do nascimento de Jesus. Quando os magos do Oriente chegam a Jerusalém, eles não perdem tempo, eles vão direto ao ponto. Por isso eles começam a perguntar: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Mas como esses magos sabiam que o rei dos judeus havia nascido? No verso 2 nos é explicado que eles viram a estrela do menino rei. Então eles saíram da terra deles e vieram ver o menino, mas não apenas vê-lo, mas principalmente adorá-lo. Se de fato esses magos vieram da Babilônia, quanto tempo que eles demoraram para chegar em Jerusalém? As Escrituras Sagradas nos dão uma pista. Acompanhe comigo. Esdras capítulo 7, dos versos 7 ao 9, diz assim: Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém, no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No dia 1º do 1º mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, porquanto a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Esse texto nos diz que no 1º dia do 1º mês, Esdras partiu da Babilônia, chegando em Jerusalém no 1º dia do 5º mês. Logo, Esdras levou
4 meses para chegar ao seu destino, no qual era Jerusalém, o que nos dá certa noção do quanto de tempo os magos do Oriente levaram para chegar em Jerusalém. Agora pensem comigo, 4 meses de viagem naquela época, enfrentando desertos, intenso calor, severo frio, além de inúmeros perigos que uma viagem daquela época proporcionava. E tudo para quê? Para adorar o menino rei, o Cristo. A jornada desses magos nos ensina que os verdadeiros sábios são aqueles que buscam a Jesus com todas as suas forças, de todo o seu coração. No entanto, o rei da Judeia naquela época era Herodes, também conhecido pelos historiadores como Herodes, o Grande. Herodes era um carniceiro pelo poder, ao passo que onde o poder estava, ali estava este tirano. Pelo poder, Herodes era capaz de tudo, dar, comprar, vender e até mesmo se vender para permanecer com suas benécias infames. A crueldade de Herodes parecia não ter limites, visto que ele não pensava 2 vezes para assassinar os seus inimigos, de modo que certa vez ele mandou matar 45 membros do Sinédrio, 2 esposas e 3 de seus filhos, por simplesmente desconfiar deles. Por causa disso, o imperador Augusto César declarou que era melhor ser um porco de Herodes do que um de seus próprios filhos. Quando Herodes ouviu que os magos estavam à procura do menino rei, ele ficou preocupado, pois na mente pervertida dele, o único rei dos judeus era ele mesmo. Então, quando os sacerdotes e escribas estavam reunidos, Herodes lhes faz uma astuta pergunta: onde havia de nascer o Cristo? Os sacerdotes e os escribas são unânimes ao declarar que o Cristo nasceria em Belém da Judéia, mas como eles poderiam ter tanta certeza disso? A certeza vinha pelo fato das próprias escrituras sagradas apontarem para isso. Acompanhe comigo. Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Chama a atenção que os magos viram a estrela do Messias no Oriente, mas quando eles chegaram em Jerusalém, então se fez necessário o testemunho das Escrituras. No entanto, mesmo sabendo o local de nascimento do Messias, sacerdotes e escribas permaneceram indiferentes com relação ao nascimento da maior pessoa da história, ou seja, o nascimento do Messias. Esses religiosos não estavam preocupados em confirmar se esta tão aguardada profecia estava acontecendo. Eles não estavam dispostos a se locomover sequer 8 quilômetros para averiguar a situação. Sendo assim, aqueles homens tinham conhecimento da verdade, mas não compromisso com ela. Eles tinham informação, mas não tinham transformação. Ao receberem o testemunho das Escrituras, os magos partiram para Jerusalém. E quando fizeram isso, a estrela que eles tinham visto lá no Oriente agora lhes aparece novamente, e o texto diz que ela ia adiante deles, mas agora lhes mostrando o exato lugar onde o menino rei estava. É digno de nota que quando os magos chegaram, eles entraram numa casa. É comum em cenas do nascimento de Jesus, os magos aparecerem junto com os pastores num estábulo, porém isto é incorreto, visto que quando os magos chegaram, o menino Jesus já estava numa casa, ou seja, quando eles chegaram, José, Maria e o menino Jesus já haviam saído do estábulo. Ao chegarem até o menino Jesus, os magos o adoram e o honram com 3 presentes, a saber, ouro, incenso e mirra. O ouro aponta para a realeza do Messias, o incenso aponta para a divindade de Cristo e a mirra aponta para a humanidade de Jesus, assim como para os seus sofrimentos na cruz. Chama a atenção que após esse acontecimento, os magos foram avisados em sonhos por divina revelação a não voltarem para junto de Herodes, no qual queria matar o menino, mas foram avisados para voltarem à terra deles por outro caminho. O fato dos magos voltarem por um caminho diferente nos ensina que um verdadeiro encontro com Jesus jamais nos deixa no mesmo caminho. Que este Natal nos ensine que Jesus não apenas nasceu em Belém da Judéia, mas Ele quer nascer no coração de cada um de nós. E aí, Jesus já nasceu no seu coração?
Se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe ele, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e a sua família.